Beleza, pessoal, boa noite. Então, assim, é o seguinte, a nossa aula de hoje ela consiste em fazer uma análise do texto baseada no seguinte: o nosso tema é quebra de paradigmas em busca de identidade. Então, para que a gente entenda esse aqui, a ideia é central do texto, trazida pelo autor. Né? Para que a gente entenda isso, é preciso que a gente faça aqui um ajustezinho assim, como se fosse um aquecimento, para que a gente compreenda o que significa um quebra de paradigma, certo? Ou seja, identidade vocês vão entender ao longo do processo, tá bom? Então a nossa aula ela vai ser dividida em 4 etapas. Nós vamos fazer primeiro aqui um compilado de conhecimentos prévios, para a gente compreender de que forma o autor pensou em escrever esse texto. Depois a gente vai fazer o nosso tema geral, a gente vai entender o objetivo geral da nossa aula. Qual seria o objetivo geral? Compreender como é que se deu a criação do baiano, nesse contexto que a gente vai trazer aqui, baseado no texto. E depois nós vamos os objetivos, nós temos 2. Compreender o contexto que se deu esse processo de criação, desenvolvimento e consolidação do baiano. E depois o outro objetivo é identificar os fatores que contribuíram para que isso ocorresse. E por fim vamos fazer uma avaliação. A nossa avaliação vai ser baseada em quê? Vai ser baseada numa analogia que vamos fazer, também trazida das ideias do texto, com relação à teoria darwinista. Certo? Essa vai ser a nossa avaliação na última etapa da nossa aula. Então vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu estou me sentindo aquele jogador de time pequeno que está jogando na casa do adversário, mas o campo dos caras é bom. Então eu acredito que a gente vai conseguir passar para a final. O campo dos caras é muito bom. Então vamos lá. Primeiro, para a gente compreender o objetivo da nossa aula, o tema central, é entender o seguinte: tem uma etapa na história chamada iluminismo. Iluminismo. Para entender essa quebra de paradigmas, é preciso que a gente entenda isso aqui. Ó. Antes dessa etapa, nós temos alguns processos que ocorreram. Então, vou colocar aqui o antes e o depois. Antes e o depois. Essa etapa aqui, ela ocorre no século XIX. E ela combina com a Revolução Francesa. A galera vai buscar liberdade, igualdade, fraternidade. Lembra isso? Por quê? Eles estão procurando essa liberdade de quem? Da Igreja Católica, né? Do contexto do poder da monarquia. Então, o que nós temos antes do iluminismo? As teorias criacionistas. Né? Criacionismo. Deus foi lá e fez todas as coisas. Né? Aí aqui nós temos o que? O evolucionismo. Aqui, ó, é um primeiro quebra de paradigma. Você se libertar desse pensamento e passar, né, a interpretar essa nova forma de pensar que a sociedade está buscando naquele período. Então aqui é nosso primeiro quebra de paradigma. O que nós temos aqui como fundamentação? Aqui quem pensava nisso aqui era Nietzsche, filósofo. Ele defendia essa ideia. Aqui é René Descartes. René Descartes ele pensa o seguinte: nós temos que buscar resolver nossos problemas através de quê? De métodos científicos. Então ele é considerado o pai do racionalismo, certo? Só que nós vamos usar como referência aqui o cara que você estudar no ensino médio. Vou chamar aqui de CD. Charles Darwin, que é o cara que desenvolveu esse sistema aí. Trazendo para o contexto da música, vamos ver o quê? Nós estudamos, inclusive, que aqui, ó, a música, ela é considerada apenas arte. Música como arte, lembra?
música e o artesão. Lembra desse texto? Que estudou aí. Música, professor, sociedade, não lembrar disso, né? A música era apenas uma arte, apenas no sentido de que não é muito valorizado e as músicas não são vinculadas ao contexto da igreja. A música sacra. Fora da igreja era considerada profana. Então como o professor Terra trouxe aqui para a gente a ideia de que o músico ele não é valorizado. O cara que fazia uma panela de barro tinha o mesmo valor do cara que fazia música. O que ocorreu? Ocorreu o seguinte, outro quebra de paradigma. Ocorreu aqui, a música se transformou em ciência. Deixa de ser arte e passa a ser considerada ciência. E alguns autores também chamam a música aqui de linguagem. Além de ciência, ela se transforma em linguagem. O que surgiu a partir daqui? Os métodos para ensino de música. Métodos. A gente estudava prosa, Odálio. É a partir daqui, ó. Esse que é o paradigma. E aqui, quando fala de ciência como linguagem, quem defende de forma mais contemporânea é até a Alencar de Brito. Ela é influenciada por Corrói. Ela defende que a música é a linguagem, por isso que ela entra no contexto do estudo nas escolas através dos métodos. Certo? E aí aqui nós temos a terceira etapa para a gente já dialogar com o texto mais objetivamente. Terceira etapa aqui de quebra de paradigmas que a gente está falando, que é a musicologia. Agora nós vamos ter a etnomusicologia. Esse aqui é o paradigma que vai servir de referência para a gente dialogar diretamente com o nosso texto. Aqui, ó, o autor cita dois caras e eles começaram a falar sobre música. E aí nós vamos entender o porquê que ele resolveu escrever esse texto de forma de coletânea. Ele chegou na graduação de música na década de 1980, não tinha nada que relacionasse a música com os contextos sociais. O que ele encontrou? Ele encontrou a música sendo tratada pelo alemão que começou a escrever sobre isso, chamado Max Weber, só que ele só se limitava a escrever sobre a música ocidental, analisando as partituras, os arranjos, e para ele aquilo era a música de verdade, a música erudita. Então ele relativizava todo o conhecimento de música, né, presente naquele contexto, ele só considerava a música aquilo ali. Aí chegou um cara que ele cita também, ao outro texto, ele cita um cara chamado Gregório Smith. Esse cara vai servir de referência para nós. Gregório Smith ele começou a falar de música relacionando às teorias darwinistas. Então ele já dá um pequeno salto em busca, né, de trazer a música para o contexto mais sociológico. Aí o que ele fez? Ele pensou assim, ele pensava em música com relação à seleção natural trazida por Darwin. E é o que nós vamos fazer aqui para servir de analogia para a nossa avaliação. Você já ouviu falar num termo chamado de especiação? Já ouviu falar no ensino médio? Especiação. Esse termo faz parte da teoria de Darwin, da evolucionista. É como é que surge uma nova espécie na natureza. Então nós temos aqui, imagina que aqui é um lago A. Aqui é o lago B, e aqui é o lago C. No lago A, nós temos um grupo de peixes. No lago B, nós temos outro grupo, são espécies diferentes. O que caracteriza a diferenciação entre as espécies? Esse grupo ele não cruza com esse. É como se fosse um galinho não cruza com um pato para ser um peixinho. Certo? Então esse grupo de peixes
é uma espécie diferente dessa porque eles não cruzam. Eles podem se encontrar, mas eles não cruzam. E não geram filhos. O lago B é que vai servir de referência para a formação de uma nova espécie. Para que isso ocorra, nós vamos precisar de fatores externos. Qual seria, por exemplo, um alagamento, uma enchente. Passou por esses lagos, levou esses peixes até aqui. Chegando aqui, esses peixes continuam cruzando suas espécies entre si e gerando filhos. Só que chegando nessa condição aqui, ó, eles vão sofrer um fenômeno chamado de seleção natural. E vão passar por uma adaptação. Aí o que vai acontecer aqui? Os fenômenos naturais que eles vão encontrar aqui vão fazer com que muitos desses morram e esses aqui também. Só que seus filhos vão se adaptar a essa nova realidade. Que seria a temperatura do lago, a acidez, certo? A alimentação, que eles vão encontrar predadores. E os filhos deles conseguiram sobreviver. Por quê? Porque eles se adaptaram a essa nova realidade, mesmo os pais não conseguindo. Então aqui nós temos uma nova espécie. Se eles se encontrarem com essas, eles não cruzam, eles não formam filhos. Entenderam o processo? Agora vamos usar a nossa analogia para a nossa avaliação. Aqui nós vamos ter o contexto do Rio de Janeiro. Já vocês vão entender por quê. Vou fazer de assunto. Aqui nós vamos ter o contexto do Nordeste. Aí na hora da avaliação tem chocolate aqui, hein? Aqui não tem o Brasil. O Brasil. Meu sonho é escrever no lousa dessa aqui, ó. Rio de Janeiro, não sei se vai dar. Brasil. Perfeito. Aqui essa é a nossa avaliação. Dá só uma vez aqui. Nossa avaliação é assim. Beleza. Última etapa, preencher esse espaço, de acordo com o que nós vamos colocar agora diretamente no texto. Deu para entender aqui que é o paradigma, o surgimento, né, de um novo produto, uma nova espécie. Deu para entender? Então agora vamos para cá. O nosso texto ele fala de arte, técnica, presta atenção nisso aqui, ó, importantíssimo. Por quê? Porque é o que o cara pensou para escrever. Aqui nós temos informações interessantíssimas para fazer nossa avaliação, por exemplo. Arte, técnica, mercado, memória e gênero musical baiano, que é o centro das nossas atenções. Pode passar aí, por favor. Pois bem. Olha aí para esses caras. Tem uma merda aqui. Olha aí para esses caras aí. 3 personagens importantíssimos. Se você começar a observar pela figura, só pela lata deles aqui, a latariazinha aqui deles, dá para notar uma diferença grande entre eles. Já começa na vestimenta já. Perfeito. O que mais? Vestimenta. O jeito, né? A face assim, diferente. O que é que esses caras têm em comum? Luiz Gonzaga do Nascimento é o nome do cara. Luiz Gonzaga do Nascimento, o nome também diz alguma coisa nesse sentido que nós estamos avaliando aqui. Esse cara aqui, Humberto Cavalcante Teixeira. Esse aqui, não sei porque o cara não falou o nome dele completo, ele também de Zé Damas. Deve ser filho do cara que escreveu o texto, porque quando ele escreve Luiz Gonzaga, ele fala o nome todo. Quando ele escreve o nome do Humberto Teixeira, ele fala Humberto Cavalcante Teixeira. Quando chega no Dantas lá, ele fala só Zé Dantas. Não se dá trabalho nem falar José. Eu não fui atrás também disso aí não, aí pular essa etapa. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, aqui é o primeiro divisor de águas. Por quê? Esses caras têm em comum a origem, eu vou mostrar para vocês aqui de onde eles vieram. Passa aí, por favor. Eles saíram de onde? Ó? 1930. Saiu daqui, ó. Pernambuco. Um saiu de Exu, quem foi que saiu de Exu? Perfeito. O outro saiu de uma cidadezinha chamada de. Peraí, que eu me lembro. Sai de Pernambuco, é? É, a cidade que saiu Zé Dantas. Foi Pajeú.
Não, já o Milênio. E o outro saiu do Ceará. Como é que saiu do Ceará? Humberto Teixeira, da cidade de Iguatu. Olha de onde esses caras saíram. Lá em 1930. Um saiu de Exu, o outro saiu de. Cara, tem uma cidade do Piauí que tem o mesmo nome que eu usei como referência. Até fui nessa cidadezinha do Piauí aqui. Só muda a letra C. Valência. Não. Depois eu me lembro de onde foi que ele veio. Beleza, então, Luiz Gonzaga saiu de Exu, Pernambuco. Zé Dantas também do interior de Pernambuco. Né? E o Humberto Teixeira saiu de Guarda. Aí eles foram para o Rio de Janeiro, e nós mostrar aqui além do texto, que deu muito trabalho para fazer. Porque o texto, pessoal, se vocês forem olhar no texto, ele coloca as informações tudo de forma aleatória. Então, para a gente fazer essa sequência didática que a gente está tentando fazer aqui, ele não consegue, nós não conseguimos ter uma linha de tempo bem cronológica, porque o texto não nos ajuda nesse sentido. E eu vou precisar que vocês leiam, certo? Os tópicos que vão aparecer aqui para a gente ir construindo junto essa percepção que ele trouxe, que o autor traz, certo? Então, é o seguinte: Luiz Gonzaga, excelente músico, pode passar aí, por favor. Excelente músico. O que aconteceu com ele? Chegou ao Rio de Janeiro em 1939. Luiz Gonzaga tinha servido no Exército. Chegou aos 26 anos no Rio de Janeiro, após ter servido no Exército, só com a sanfona dele na mão. Né? Só que quem já estava lá, em 1932, Humberto Teixeira já estava lá. Humberto Teixeira, esse que vai fazer a diferença no contexto dos personagens. Humberto Teixeira já estudava medicina, direito, foi deputado. Vocês vão ver o quanto de influência esse cara tinha naquele período. E além disso, ele era compositor e poeta. Então você já começa a observar a influência desse cara. E aí, ele era conhecido junto com Zé Dantas, que chega depois, como doutores do Baião. Certo? Então ele era conhecido como doutores do Baião por quê? Porque os caras eram bacharéis em direito e o outro em medicina. E esse aqui ainda cursou medicina e foi deputado. Certo? Agora vocês vão fazer a leitura, por favor, aqui de 1940 para frente. Crescimento de 200% das emissoras de rádio surgem Gravadores disso. Então, olha, um ano depois que o Luiz chega lá, há esse crescimento. Ó, 200% das emissoras de rádio. E as emissoras de rádio eram o principal meio de comunicação, não existia televisão. Ou quando a televisão surge, mais adiante, em 1950, ela surge também, mas no contexto de. Ela não é democrática, né? Não é tudo de TV. Então, aqui o rádio é como se fosse uma rede Globo hoje, vocês vão entender por que a analogia. Depois, aqui, Luiz. Rádio nas. Só um adendo também é que numa pesquisa que eu acredito que foi uma agência que trabalhava com rádio fez, nessa época, de 40 para 50, o rádio teve um investimento de 40%. Para você ver o crescimento que teve do rádio. E em segundo ficavam as revistas com 30%, se eu não me engano, e depois em seguida todos os veículos de comunicação. A cidade é Carnaíba. Carnaíba. Eu fui de Parnaíba e fiquei usando isso aqui na referência, agora veio. Verdade. Então, entenderam aqui o processo, né? 200% de crescimento, o principal veículo é como se fosse a Rede Globo hoje. Aqui nós temos o que, Matheus, dá para ver? Rádio Nacional tem receita de 8,7 milhões de cruzeiros. Bom, a Rádio Nacional, quando eu falei da Rede Globo, ela era o principal meio de comunicação e era o estatal, era o governo. E aí ela tem um crescimento, na verdade, ela tem muitos recursos. Ela só perde o Banco do Brasil, nesse período. Ainda não existia a Petrobras, mas era a segunda maior fonte de renda, segundo o autor, do governo. Certo?
Agora um ridículo essa na vida, né? Aí depois nós temos o quê? Agora, a utilização do baião. Pronto, essa informação é importante. O baião de viola, que nós vamos ver mais adiante, ele serve de referência também para a construção do processo de criação do baião, certo? Então guarda essa informação. Só que ele foi utilizado aqui no rádio, em 1945. Mas só que ele não conseguiu responder à proposta que estava sendo buscada, né? Por conta de N fatores que nós não vamos poder identificar aqui. Então ele foi lá no rádio, teve o seu espaço, mas não conseguiu, né? Ele não conseguiu assumir, dentro daquele contexto, um espaço muito, vamos dizer, considerável, mas ele era tocado. Guarda essa informação. Baião de viola, vamos mostrar depois. Aí chega quem? Zé Dantas chega ao Rio de Janeiro, especialista. Interessante que o autor fala o seguinte: o Zé Dantas chega lá em 1949, mas ele já tinha se encontrado com o Luiz Gonzaga no hotel de Pernambuco. Há 2 anos atrás, Luiz Gonzaga tinha ido a Pernambuco, ele se encontra com o Luiz Gonzaga lá e mostra a música que nós vamos tocar aqui no fundo, na análise das músicas. Quem escolheu ela justamente por isso. Mostra para o Luiz Gonzaga e diz assim: olha, quero lhe mostrar, porque ele já era amigo do Humberto Teixeira. O Humberto Teixeira falou: ó, o Luiz Gonzaga está aí, mostra o trabalho para ele. Ele mostra e diz assim: eu não quero que divulgue meu nome, porque eu sou médico e a minha família não aceita meus preconceitos. Aí ele mostra a música dos Gonzaga, e os Gonzaga leva essa música para ele, para analisar, né? Passa aí, Paulo. Aí, na sequência, nós temos o quê? Começa. Lembra que o rádio era o principal meio de comunicação, até faço uma analogia com o Globo. Esse cara é eleito por uma revista do próprio rádio como o melhor compositor durante esse período. Olha o que ele faz com o Humberto Teixeira. Ele vai se tornar diretor do rádio. Depois da Rádio Nacional, ele vai criar um departamento de música brasileira. Então aqui ele é o quê? Ele é um boninho da vida. Ele criou um programa, certo? E outra coisa, ele era poeta e compositor exclusivo da Rádio Nacional. Certo? Olha o tamanho desse cara, né, no contexto de criação. Inclusive o autor do texto diz que ele se reunia, vocês vão ver mais para frente, com grandes maestros e arranjadores, certo? Para poder fazer as experimentações deles. Entenderam aqui, ó, onde ele assume um espaço grandioso? Isso é um meio de comunicação. O cara é diretor-geral da rádio e ainda tem um departamento. Olha o que ele fez, também é o nome dele, ó. Melhor compositor da época. Eleito por uma revista do próprio rádio. Aí em 1953, ele vai dividir esse espaço com o Zé Dantas, que é o médico, que vai fazer especialização no Rio de Janeiro, obstetrícia, e acaba, ó, entrando aqui no cenário também. Então, o que o Zé Dantas vai fazer aqui, ó? Ele vai dividir o espaço de criação, produção e transmissão do programa com o Zé Dantas. Zé Dantas e Humberto Teixeira. Aí eles vão começar o processo. Dentro desse próprio espaço que eles criaram, eles vão começar, o autor deixa bem claro, eles começam um processo sinuoso de experimentação, aprendizado e consolidação do baião. Então eles vão se apresentando, eles chamam arranjadores, e durante o próprio processo eles vão aprimorando o trabalho deles. Certo? E durante também apresentações que eles fazem em festas e em gravadoras. Certo? Uma observação importante também que eu trouxe aqui, ó, eu não botei contexto histórico aqui com relação aos anos, por quê? Porque aqui tem um aumento interessante no quesito da relação à publicidade, certo? Está vinculado o quê? Ó? A nacionalidade brasileira, que é apresentada pela série. Eles criaram uma série quando houve um aumento, que eu esqueci de colocar aqui, dos imigrantes que vieram, começaram a vir muitos imigrantes para cá, durante esse período aqui, e esses imigrantes eram nordestinos, certo? Então tinha muito interesse em relação a essa música que estava sendo veiculada. Aí ele
eles criaram uma série chamada Mundo do Baião, certo? Com a chegada desses migrantes, escrevi aqui embaixo. Então eu não perdi conta. Escrevi embaixo, porque eu tinha esquecido. Lá na frente, ó, outro ponto importante, ó. O rádio se torna o principal meio de comunicação que já era importante, só que ele se torna o principal meio de comunicação o quê? Publicitária. Quer que entra aqui no texto, que está lá no texto? A Royal, precisava de falar. O grupo de farmácias Moura Brasil, um grupo de farmácias maior que tinha na época, Coca-Cola, todos foram para cá para poder patrocinar esse movimento. E aí, com esse patrocínio, eles cresceram muito, chegou no apogeu artístico do comércio deles no rádio, e o Luiz Gonzaga cresce bastante. Certo? E aí, tem um ponto importante do Walter coloca aqui, que essas empresas, elas vinculavam no programa, aconteceu o seguinte: o cara mandava uma mensagem, ele até coloca assim, que acontece até hoje. Eles usavam chocalho, né, lá no rádio, tá, os caras até hoje. Aí ele dizia assim, ó: você vai mandar 3 embalagens Royal e vai dizer qual a música que você quer ouvir do Luiz Gonzaga. Vai ser sorteado 200 cruzeiros para você no final do programa. Até hoje a galera faz isso, né? Outra coisa interessante também era a farmácia Moura Brasil também, que até o Luiz Gonzaga foi contratado dela, vai retratar na minha campanha, que ela pegava e falava para os ouvintes eles colecionarem certos medicamentos, bulas de medicamento, para que desse para eles. E aí, como prêmio, recebi uma visita de Luiz Gonzaga mesmo cantando na casa da pessoa. Nossa, a galera do marketing trabalhando pesado. Eu fico pensando, se a pessoa não toma remédio, e aí? Aí aqui, ó, foi patrocinado, que ele falou aí, pelo laboratório, a indústria farmacêutica daquela época, né, era a principal. Aí Luiz Gonzaga começa a fazer apresentações pelas principais capitais do país, além dessa observação que ele trouxe aí, também interessante. Aí depois, ó, Gonzaga, a gente já está no título dele aqui, ele entrou no auditório da Rádio Pix, aí é um episódio marcante. A Tupi Tamoios seria um SBT da vida. A Rádio Nacional seria a principal, né? E aí aparece a Rádio Tupi nesse cenário. Aí ele forma um grupo chamado Sete Gonzagas. Aí durante os meses de junho e julho, eles estavam lotando esses auditórios lá, com esse grupo aqui. Por que são 7 Gonzagas? Eu fui pesquisar e falei, então não tem 7 pessoas aqui. Tem Severino, Zé Januário, Chiquinho, Socorro e Aloysio, além do Luiz Gonzaga. Porque o outro personagem era um convidado, um artista convidado para tocar junto com o Luiz Gonzaga. E aqui, entre 1947 e 1957, uma observação também que eu fiz questão de trazer para cá é que o gênero mais gravado era o samba. Lembra que o samba era, vamos ver agora, na próxima etapa da aula, o principal gênero do Rio de Janeiro, era o samba. Só que o que aconteceu com ele, ó, ele foi o gênero mais gravado, por quê? Porque eles conseguiram, só graças ao espaço que foi cedido pelos artistas do Baião e seus seguidores. O samba foi um dos gêneros mais gravados, sendo o de origem, a origem de lá, né? E os caras conseguiram chegar, os nordestinos, assumir esse contexto e fazer com que a galera do samba viesse, não, mas para vocês entrarem aqui, a gente tem que dar um espaço para vocês, ceder. Aí eles foram mais gravados, porque eles fizeram uma parceria e deram espaço para eles, só para ver quanto esses caras eram influentes, né? Então, Humberto Teixeira seria uma espécie de Boninho e o Zé Dan seria uma espécie de Faustão ou Chacrinha, entendeu? Mais ou menos a analogia. E aí a galera do samba tiver que se render, os caras conquistaram os espaços, entendeu? E aí nós vamos para a reta final e fechamos aqui com a morte do Zé Dantas, que não está no texto, mas eu resolvi colocar a seguinte referência para a gente, até uma homenagem para ele. Eu acho que está bem, ele sabe disso, né? No ano 1962,
E aí a gente pegou como referência para fechar a nossa linha do tempo, e agora nós vamos para a próxima etapa, que é a análise dos gêneros. Na análise dos gêneros, vocês vão tocar, mas a responsabilidade não é mais nossa. Primeiro vocês vão identificar o que está sendo tocado, depois vocês vão executar nos instrumentos. Agora vocês vão executar o quê? Só o que foi estudado aqui. Quais foram os gêneros que nós estudamos? Os vídeos que nós estudamos aqui em sala de aula? Baiano, o que mais? Baiano e samba. Lembra? Então nós fizemos uma atividade aqui que o professor trouxe. Por isso que nós colocamos como interação. Porque não é nada que a gente está pedindo que vocês não tiverem como executar aqui. Certo? Então nós vamos trabalhar com os instrumentos só esses dois gêneros. O samba e o baiano. Tá bom? Aí primeiro nós vamos vir. Eu não coloquei aqui porque vai fazer parte da nossa avaliação. Eu vou entregar o chocolate no bandeja, né? Então está faltando alguma coisa aqui que vocês vão precisar comprar. Coloca aí a primeira música. Vamos ouvir a música, depois vocês executam um pouco do ritmo, tá partindo. Pegar mais Qual Ô, o Barbosa, só uma parte. Tu se certifica da ordem, porque pode ser que quando saiu lá do arquivo, pode ser que tenha Beleza, trocado. é verdade, a ordem que nós temos que ver aqui. Muito bem lembrado, viu, professor? Porque senão ia derrubar aqui a nossa apresentação. Primeiro é o samba. Isso aqui, ó. Mas não disse para os caras, não. Primeiro é isso aí. Se liga na percussão e na letra. Essa música aí atrás eu tenho que colocar vocês em relação à melodia. A melodia apresenta muita coisa, mexe muito com E vocês. reflete assim uma sala, sozinho, uma radiola, tocando. Beleza. Então não vai dar para executar o ritmo de samba aí, companheiros? Então, deixa aí para ficar atento. Porque não é tão. É importante destacar também que essa música, ela tá muito. Esse samba é muito influenciado pelo ritmo também do choro, né? E é um ritmo que, nos anos 50, aquela galera mais da elite que analisava músicas criticamente, eles tinham muito preconceito com a música popular e comercial que estava se fazendo naquela época e considerava a música raiz, a música de verdade, aquele samba que era influenciado muito mais pelo choro, que tinha, era quase que europeu. Muito bem, cara. Agora vamos para o próximo. O próximo é o. Deixa eu ver aqui o que está. Onde é que tem bolero? Tem Nelson Gonçalves. Lá, rocha. Deixar a voz lá por último. E a letra remete o quê? Aí, Matheus.
o quê? A gente abriu o samba. Você deitar numa rede, botar radial pra tocar. Isso aí é o quê? Bolero, né? Agora nós vamos para bossa. Que foi um bom joguinho. Eu inverti um pouco a ordem de propósito, para vocês me ajudarem a responder, já que vocês estão tocando a percussão aí no dever de casa, de samba e baião, nós vamos agora prezar a ajuda de vocês para analisar isso aqui. Música conhecida, né? Os movimentos são. Os filhos no ritmo e na letra. A partir do que é lógico. Remete aqui. Um pouquinho de samba. Fazer matéria. Perfeito. O que mais? Tá deitado assim, escutando, né? A questãozinha bem levezinha. Então, agora é o seguinte, ó. O termo mais técnico que o autor traz para a gente são 3 palavrinhas, porque o cara acha que ele não é músico, né? Ele fala na questão rítmico, melódico, dramático. É só isso que ele trata de termos técnicos no texto. Para que o baião se tornasse o que se tornou naquele período, dentro daquele contexto, ele trata dessas questões então. Por isso que eu quis vocês analisarem o ritmo e a letra, né, a melodia. E aí, quais foram os gêneros que nós vimos? Vamos para cá? Samba é o contexto, ó, Rio de Janeiro. Samba, votação essa. Baião. Baião. Bolero. 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 Vou botar o bolero aqui para confundir. E o que mais? Bossa Nova. Isso, Bossa Nova. Então ele traz o seguinte, quando ele fala desses 3 pontos aqui, ele diz o seguinte, ó. Então, nós tínhamos o samba, como ele já explicou também, que era o mais fluente, e até conseguiu um certo espaço lá e se destacou também. O bolero e a bossa nova. Eu investi aqui porque lá no texto ele traz o seguinte, ele traz samba, bossa nova e bolero. E ele diz assim, o samba era o cara. Aí a galera começou a criar outros tipos de música. Vocês acham que a bossa nova é um gênero? Chegou a ser um gênero naquela época, considerado um gênero musical, como o samba foi? Acho que não. O autor vai dizer o seguinte, ó, há controvérsias com certeza, mas ele diz assim, não, a bossa nova não era um gênero, foi um movimento que foi oriundo do samba. Então ele diz até o seguinte, é como se fosse um fragmento rítmico do samba, com a elaboração de acordes mais Como se fosse um mas, samba lento, né? mas com a melodia, aquela coisinha, né? Água com açúcar, certo? Então, naquele contexto que ele traz aí, ele não considera a bossa nova como um gênero, um movimento. E outro movimento que ele traz é o bolero. Também seria outro fragmento, oriundo lá da base, que seria o samba. Entendemos o contexto do Rio de Janeiro? Essa aqui que a gente tinha para o Rio. Então, Barbosa, é como se fosse mais ou menos como um telefone sem fio, que você vai escutando, vai acrescentando os elementos, né? Exatamente, essa foi a ideia. E foram surgindo esses movimentos, né, com aquela referência base lá do samba. E aí nós tínhamos no Nordeste o quê? Bota aí, Nordeste agora, para lá, que é para a nossa região. No Nordeste nós tínhamos, ó. Que é chamado lá no texto de embolada. Olha o que tinha no Nordeste naquele período. Você poderia aí só para representar. Ó, chamado de embolada. No texto ele trata como embolada. Escutei muito. Pronto? Aí, se liga na letra. Ritmo e melodia.
É como se fosse o quê? Uma disputa, né? Uma disputa entre a galera que está fazendo a criação da melodia, beleza? Se falar aqui, eu concordo com Isso. Agora, a outra música nordestina da época que foi tocada em 1945 no rádio, lembra lá no tempo? Sim. Como é que é o nome? Repente, viola, que chama no texto de baiano, viola. Aqui, ó, se liga no ritmo e na melodia. Essa menina aí é minha aluna, sabe? E as meninas. Eu trouxe para poder mostrar um pouco do trabalho dela e também da resistência, né? Era tocada em 1945 e até hoje ela vive disso com o pai dela. Vive disso. O pai dela é esse agora? O pai dela é esse? É não, esse aí é um. Ele convidou ela. O pai dela é o cara. Ela viaja bastante, ela tem vídeo no YouTube, eu sou até seguidor dela. Siga na letra e na batidinha, então, a viola, né? Lembrando que em 1945 saiu na própria no rádio. E passa até hoje, não é? Difícil, dessa idade aí, né? Da Mas continuidade. era do contexto do Rio de Janeiro? Não. Não era, do contexto do Rio de Janeiro 900, sabe? O colégio não posso não. Puxa aí, Paulo. Tinha muito ali na feira. Ó, ela também traz também com os termos técnicos que foram colocados no texto, o ritmo, beleza, a gente chama de baiano e viola, né? O autor chama assim. Então, nós tínhamos o que aqui no Nordeste? A embolada, Pente. né? E o baiano e viola. Vamos usar os termos. Baiano, viola. Os termos que o Carlos usou no texto aí. Viola. Beleza. Tá aqui nós já temos, ó. Volta para o slide, por favor. A referência que eles usaram. A base para a construção foi isso aqui, ó. Eles estavam quebrando o paradigma, buscando quebrar o paradigma, em busca de quê? Para encontrar o quê? Identidade. Tinha identidade nordestina aqui? Não. Aqui tem? Tem. Tem. Aqui já começa. Só não tem com a força que eles conseguiram colocar. E agora vamos começar a fazer a nossa avaliação. Certo? Por quê? Por que vocês acham? Quem foi que surgiu aqui? E foi para o Brasil inteiro? Baiano. Lá no texto é interessante, o cara começa perguntando. A pergunta dele é muito legal. Ele diz assim: como é que um gênero, como é que algo feito lá no interior, na zona rural, conquista o Brasil e o contexto urbano do Rio de Janeiro, macho? É um negócio, é um fenômeno. Só aí você já começa a se ligar com esse texto. A gente fala da nossa cultura, não é? Então agora vamos identificar os fatores que fizeram com que esse cara está aqui. Os fatores acho que é o dramático, de mostrar como o Nordeste. Pronto, dramático, e mais. O ritmo, coisa interessante também, legal. Legal, a observação, por quê? Ritmo dançante. O cara não conseguia dançar o samba a noite toda, nem a bossa nova, tem o bolé. O cara não conseguia ir para uma festa e dançar com esses caras. Então, o fator que fez uma diferença também foi o ritmo dançante. Com certeza, o cara escutava a música, tinha esses três fatores e ainda tinha como ele se divertir, dançar. Imagina o cara tomando um dozinho de cachaça, dançando, escutando a música da região que representa ele lá no meio do mundo. O que mais? Tem muito, pessoal. Então, Agora, deixa só eles identificar pelo menos mais dois, aí eu passo para você.
E aí ele vai também ajudar nesse sentido, né, para que vocês tenham mais ideias aí com relação aos fatores que contribuem. Pessoal, esses dois fatores são colocados pelo autor, certo? A questão da dramaturgia do rádio, que gera o imaginário do cara que está ouvindo, né? Com as letras na realidade nordestina, né? Sofrimento, tá? E de forma dançante, o ritmo dançante. E aí, pessoal, para fechar aqui a minha fala, de eu ficar livre, que eu quero ficar na final, vou deixar ele bater o pênalti. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um termo que vocês não levaram em consideração, mas tem a ver com o que nós trouxemos na nossa interação com vocês, ó. Os instrumentos. Esses instrumentos, o cara mostra que faz a diferença. Você tem aqui a viola e o pandeiro. Não tem densidade na hora de tocar. Tem um vazio. Aqui não tem também a densidade que os caras conseguem, por exemplo, com a sanfona, que faz melodia, harmonia, com base, com baixo. Percebe? O peso do instrumento, no contexto mais técnico, além de uma voz potente que representa, e os caras se identificaram nele com a vestimenta, olha a força. Além de coisa diferente, porque para surgir algo, quebrar um paradigma, tem que ser diferente, tem que ser consistente e tem que chamar a atenção do grupo de pessoas como eles conquistaram os espaços. Em 1956, a Rádio Nacional, ela saltou de 8,7 milhões de cruzeiros a 100 milhões de cruzeiros, depois desses programas que vocês trouxeram, que a gente já viu aí. Então também tinha renda, né? Gerava renda. Principal. Volta para o início do texto, para você fechar, por favor. Barbosa, então, os instrumentos têm um peso enorme nisso. Também. Sanfona, novidade, e ela faz essa junção que eu coloquei. Ainda tem o zabumba do triângulo que os caras não usavam. Tá, de repente não tinha, isso também não tinha. Isso é novidade. E também, dentro desses termos que ele usa, isso aí foi o quê? Foi a fórmula mágica também. Além dos fatores que ele vai trazer aí. Ó. Então, pessoal, se liga nisso aqui, ó, que quando a gente vai estudar um texto, a gente tem isso aqui, ó. O cara pensou o que ele queria a partir disso aqui. Então aqui nós temos as respostas para cá. Que nós nem foi detalhar. Mas a arte de Luiz Gonzaga, que era um cara intuitivo, ele não tinha as técnicas, mas ele era intuitivo e era muito talentoso. As técnicas que foram trazidas do cara compositor naquela época, na época do auge do médico. Imagina quantas peças esses caras fizeram. O cara era médico, o cara era advogado. Você como doutor do Bahia, não à toa. Técnica pura, com espaço de você poder trazer os melhores arranjadores, maestros. O mercado, os caras conseguiram gerar muita renda. Eles eram exclusivos desses espaços. A memória que ficou na cabeça das pessoas que a gente tem até hoje. E o gênero que nós estamos tratando aqui, ó. Agora bate o pênalti aí, galera. Se eu perder, aí fica o ponto. Pera. Acho que eu vou organizar, porque não sou muito cabeça, cara. Mas boa noite, gente. Só complementando o que o nosso amigo Barbosa já falou, e também acrescentando um pouco, eu vou falar também um pouco do contexto social, do como que veio essa força do baiano. No contexto social dessa época, anos 40, anos 50, procurava-se muito uma identidade do país, uma identidade sonora, principalmente no sentido do Nordeste. Nordeste, meu Deus, naquela época nem televisão não tinha, então a galera não fazia ideia de como era o Nordeste. E agora, nesses anos 50, foi a era dos anos dourados, né, que chamam, que afetou também o Brasil, que teve muito foco na industrialização e na urbanização do Brasil, e por isso a migração dos nordestinos para o sul, para o Rio de Janeiro, São Paulo, para esses grandes centros. E ao chegar nesses lugares,
Imagina a saudade que aqueles nordestinos sentiam, né? De casa. E Pode continuar, eu só estou ouvindo aqui que eu próprio leio. E foi muito interessante essa criação que esse trio fez, né? Que é Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira e Zé Dantas fizeram, por causa que eles transformaram a música folclórica, que a gente vinha falando naquela aula, não me recordo quando, mas eu me lembro que a gente falou sobre a questão da música folclórica. E a Embolada Baiana era mais uma questão de uma música folclórica, não era uma música comercial, não era uma música de mercado, uma música de sucesso. E aí, analisando, adentrando um pouco nesses gêneros, a gente percebe a Embolada, ela é um ritmo que tem aquela contagia, que tem um ritmo dançante, porém não tem uma profundidade. As letras são o cara xingando o outro, e o baião de viola tem aquele ritmo que conta muitas vezes uma história, porém é aquilo mais calmo. Como o Barbosa falou, não tem como ter passado a noite toda dançando baião de viola. E com a base que eles tiveram, a criação do baião ela revolucionou demais. E por isso que o baião deve ter uma grande projeção para o rádio. Porque o rádio foi uma coisa muito inovadora. Imagina, antes você só tinha como veículo de comunicação os jornais, as revistas, algo que você ficava lendo. E a partir do rádio, você começou a ouvir notícias, começou a ouvir músicas. Imagina uma pessoa estar lá fazendo as coisas de casa e estar lá escutando o rádio. E trouxe um pouco mais de proximidade da pessoa com o mundo de fora. Sabe, já estamos. Tá certo. Trouxe mais proximidade para a pessoa com o mundo de fora. E principalmente para aqueles que eram imigrantes nordestinos. Enfim, e essa criação do baiano, como a gente viu, no ritmo melódico e dramático, ela tem muitas músicas que retratam a realidade nordestina. E eles retratam de uma forma dançante ou também de uma forma dramática, como aquela música do Luiz Gonzaga, A Morte do Vaqueiro. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar. Pronto, agora que nós vamos ouvir as músicas do Luiz Gonzaga para a gente fechar, chave de ouro. Exatamente. Bota lá as duas, por favor. Porém, ao mesmo tempo que se tinha. Ainda bem que a gente fechou no tempo, viu, professor? Porém, ao mesmo tempo que se tinha essa perspectiva. Bota aí, pode fechar. O repertório do Luiz Gonzaga são duas músicas que o autor trouxe. Uma que o Humberto Teixeira e outra Zé Dantas. A gente termina nossa aula por aqui. Beleza? Porém, ao mesmo tempo que se tinha essa perspectiva da seca, da miserabilidade do Nordeste, se tinha também essa alegria que o Luiz Gonzaga vai retratar, mesmo tendo essa realidade no Nordeste. Bom, A pessoal, volta da grande é um que agradecer aí a participação de vocês e comemorar que nós estamos livres, né? Dessa etapa que estamos. Valeu. Obrigado. Essa música aí, pessoal, o autor fala que foi a música que o Zé Dantas entregou para ele lá no começo. Desculpa, essa daí não, essa daí é do Humberto Teixeira, que retrata a forma que o nordestino se comunicar. A outra música que foi que o Zé Dantas entregou para o Luiz Gonzaga. É a outra. Pega. Quer não? Botar o aí, por favor. A gente vai extrapolar o tempo. Eu acho que são músicas conhecidas, sabe? A gente trouxe só para poder contextualizar. Pronto, essa daí foi o que ele entregou para o Luiz Gonzaga. Isso aqui foi do Zé Dantas. Fizeram piseira nessa daí. Estão fazendo piseira de Não, estão acabando com todas as músicas. Luiz Gonzaga agora, é sério.
Que deixa eu escutar música internacional, por favor, pelo amor de Deus. Tá aí, por favor. Pronto, pessoal, muito obrigado.